Boa noite a todos que nos concedem a honra e o prestígio de participar desta conferência. A Rede Batista de Educação, por sua Faculdade Teológica Batista de São Paulo, cumpre o compromisso de contribuir para com a comunidade acadêmica e todos aqueles interessados no aprofundamento do estudo da Palavra de Deus, trazendo o que há de melhor e atual no cenário mundial de conhecimentos e experiências a serem compartilhadas nesta conferência teológica com o tema Teologia e Missão, o Desafio Global. Eu quero, antes de entrar no mérito da minha palavra, fazer o registro da minha gratidão como diretor-geral da Rede Batista de Educação, SEBESP, à equipe da qual me orgulho de dirigir. Professor Luiz Saião, diretor acadêmico e mentor intelectual e incentivador deste magno evento. Professor Lucas Nascimento, nosso coordenador pedagógico e coadjuvante na construção destes estudos. Agradeço também a equipe de apoio, formada pelo Dr. Pedro Xuxim Iwamoto, pela professora Priscila Bernardo Rocha, pelo comunicador Jefferson Santos, pela professora Sandra Torres, pela comunicadora Suzy Lee, pela jornalista Daniele Bigarani e pelo nosso comunicador Daniel Choi. O meu muito obrigado a todos estes, pelo empenho de cada um e pelo esmero na melhor realização deste evento. A nossa palavra hoje, a nossa palestra, ela gira em torno de um tema, que é a educação e transformação como missão. A conferência que me foi reservada, portanto, pretende mostrar que a educação, em todos os seus níveis, como um meio eficaz de contribuir na transformação dos indivíduos, que são os transformadores sociais por excelência, e cumprir a missão evangelizadora conferida por Jesus aos seus fiéis. Os pontos que abordarei, uma introdução, o indivíduo como agente de transformação, uma outra parte de a transformação social como resultado das ações individuais, 4, as pequenas ações transformadoras, 5, a educação e seu papel missionário, o case Colégio Batista Brasileiro. E uma conclusão. Nesta introdução, eu quero dizer a vocês a respeito da prova de que a educação, como meio eficaz de transformação individual e social, está revelada em minha história, que peço licença para compartilhá-la de maneira breve. Nasci literalmente entre os bancos do templo da igreja em que meus pais serviam a Deus. Uma tempestade arrancou o telhado da casa em que meus pais moravam e eles precisaram buscar abrigo. Esse abrigo, no templo da primeira igreja batista de Porto Velho, em que meu pai era pastor e missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Foi aí que Deus assim aprove que eu viesse ao mundo. Tive uma educação dirigida por princípios bíblicos e aos 11 anos, já em São Paulo, declarei publicamente a minha fé em Jesus Cristo. Sou casado há 51 anos com Raquel. Tenho 3 filhos e 10 netos. Sou membro da Igreja Batista da Liberdade, onde exerço o diaconato aqui em São Paulo. Como creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, surpreenda-se. Fui sargento do Exército Brasileiro, me formei na Escola de Sargento das Armas em Três Corações, Minas Gerais. Fui professor universitário por 35 anos em cursos de graduação e pós-graduação. Prestei concurso, apresentei títulos e me tornei como juiz e hoje, pela graça de Deus, ocupo a honrosa função
de diretor-geral da Rede Batista de Educação de São Paulo, que envolve os colégios batistas de São Paulo e a unidade também de Bauru e a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Sou presidente da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas e também vice-presidente da ANEB, Associação Nacional das Escolas Batistas. Vamos verificar a questão do indivíduo como agente transformador. A ação transformadora da mente humana tem acontecido ao longo dos séculos em variadas formas e de maneira constante. Ela se revela na busca de conhecimentos de modo formal e na reunião das experiências que se pode acumular na vivência com outros indivíduos e na observância do que comumente acontece no seio familiar, no trabalho, na leitura de livros, de revistas e de periódicos, de filmes que são assistidos, de cursos que são realizados e de estudos de um modo geral. A reunião dos conhecimentos e das experiências resulta da afirmação poética transformada em canção de que eu nasci há 10 mil anos atrás, e isso pode acontecer com todos nós. A transformação social como resultado das ações individuais. A transformação do indivíduo reflete de modo expressivo no meio social em que vive e significa a alavanca ou a mola propulsora capaz de introduzir mudanças na sociedade e do seu modo de organização. Isso pode incluir transformações na natureza, como a construção de grandes empreendimentos para servir à humanidade, diques, estradas, prédios residenciais ou prédios comerciais. Nas instituições sociais, dinamizando-as ou aperfeiçoando-as. Nos comportamentos, na saúde, na alimentação, no transporte, na vestimenta. Nas relações interpessoais, aproximando-se ou se distanciando, formando-se grupo de interesses e ajudas. A transformação social, por sua vez, acontece pela necessidade de adaptar-se ao novo, em decorrência da transformação individual, para garantir a sobrevivência. Como exemplos de transformação social, ao longo dos anos, podemos dar destaque. Primeiro, aos trabalhadores de hoje, que têm uma rotina diferente da rotina de trabalho de tempos passados. Se tomarmos por base a Revolução Industrial, que arrancou o camponês da zona rural e o colocou em torno das fábricas nos grandes centros urbanos, e desde o Fordismo, com sua experiência de produção em cadeia ou linhas de produção, impondo a gestão racional do trabalho, aos estudos modernos de Peter Drucker e a incrível metamorfose imposta pela inovadora ação das tecnologias de ponta, a saber, a espacial, a bélica, a de transferência de dados e a de comunicação. Essas mudanças introduziram transformações nas formas diretas, subordinadas e indiretas autônomas de prestação de serviços. Um outro aspecto importante de ser frisado é a questão da família. A família constituída atualmente e seu contexto é diferente da família do século passado, como configuração familiar, rotina, etc. De um lado, temos famílias bem ajustadas, porém nos deparamos com famílias desajustadas, desestruturadas e seus membros lutando isoladamente para conquistar e vencer no mundo cada vez mais competitivo. Em terceiro, a forma como as pessoas consomem informação. Elas mudaram, e mudaram de forma significativa.
e vem se transformando gradativamente à medida que as tecnologias ou as ciências avançam. Assim, a transformação social está acontecendo de modo cada vez mais rápido, mais veloz. Isto porque estamos lidando com fenômenos mundiais intensos, tais como as crises econômicas, maiores ou menores, como a de 1929 e a de 2008, os conflitos armados, a Primeira e a Segunda Grande Guerra Mundial. Em relação a esta, a Europa ficou arrasada depois da Segunda Grande Guerra Mundial e que acabou obrigando grandes empresas multinacionais a saírem em busca de novos mercados, como, por exemplo, a Volkswagen e a Ford, que se transferiram para a América Latina. As mudanças climáticas, que destroem lugarejos e cidades, provocando revisão no comportamento das pessoas. E também os desastres naturais. Estes sem controle do homem, sem controle humano. Mas algumas pequenas transformações ou algumas pequenas ações transformadoras nos levam a pensar também nessa transformação social. Os fenômenos decorrentes de ações humanas desenfreadas geraram um aumento das desigualdades, da pobreza, da exclusão e da violação dos direitos humanos, item este tão combatido na direta relação da negação. Aliás, esta última tem sido a luta de ONGs pelos 4 cantos do planeta, e em particular pela Organização das Nações Unidas, que vem destacando a importância de serem protegidos os direitos humanos no mundo. Segundo a ONU, os direitos humanos são a ferramenta definitiva para ajudar as sociedades a crescerem e crescerem em liberdade. Daí que desenvolvem a Agenda 2030, que representa um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, com ênfase no direito à vida e vida em abundância, conforme preconizado no passado por John Locke em seu Direito à Existência e destacado nos direitos propostos pela Revolução Francesa em 1789 e pela Declaração de Filadélfia de 1944. Tudo em prol de fortalecer uma paz duradoura universal, com liberdade tão difícil de ser alcançada. Porém, o nosso interesse primordial está no ser humano, como agente transformador e primordial do tecido social na medida que se ajusta aos acontecimentos que ocorrem no mundo. Sim, o indivíduo, para quem não podemos recusar um olhar empático sobre realidades diferentes, e aí nós podemos falar a respeito do princípio da igualdade, segundo o qual devemos tratar a todos igualmente, mas na medida que se igualam, e tratar desigualmente na medida em que se desigualam. Esta é a grande afirmação de Rui Barbosa a respeito do princípio de igualdade. E da não discriminação. Não discriminação, e aí nós colocamos a questão da raça, sexo, origem, cor, crença, condição social, o que é fundamental para se conseguir chegar
a uma transformação social sadia. Saber olhar o outro em suas mais diversas formações individuais abre espaço para diálogos mais construtivos e, consequentemente, para a criação de espaços mais respeitosos. Um outro aspecto: uma sociedade não prospera se todo mundo pensar e agir igualmente. Por isso, outro elemento importante para a transformação social é prezar pela diversidade. Pessoas que convivem bem, respeitando as diferenças, geram um grande poder que transforma. Temos que estar unidos naquilo que nos aproxima e tolerantes nas nossas divergências. A partir do momento que as desigualdades crescem de modo desenfreado no mundo, torna-se urgente encontrar soluções para estes problemas e prevenir para que eles não se agravem. Para isso, a transformação social é importante, quando ela está pautada em valores como a paz, a inclusão, a dignidade humana. Aliás, dignidade humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Brasil como Estado democrático de direito. E também a igualdade. Neste sentido, para que haja uma transformação social definitiva, é preciso incentivar trabalhos amplos, como acordos entre governos e membros da sociedade civil. Mas também é fundamental começar com pequenas atitudes. Uma dessas pequenas atitudes é a educação financeira, viés importante a ser considerado e consiste em todo o processo no qual os indivíduos melhoram a sua compreensão em relação ao dinheiro e produtos, e fazem isso com informação, com formação e com orientação. A educação financeira permite com que o dinheiro seja investido na melhor forma possível, dando autonomia e podendo gerar renda ou riqueza. Empodera-se as pessoas por meio da educação financeira, com grande valor para a transformação social. A transformação social, portanto, é um tema complexo, que envolve diversos setores das sociedades. Mas quando unimos estes elementos com a vontade de fazer diferença, é possível chegar à construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Viana Mughi destaca a visão cristã da gestão financeira, e de uma maneira interessante, ao se referir ao texto bíblico: não ajunteis tesouro na terra. E aí vem a questão: evitar ganhar, granjear ou fazer circular e gastar. Ele mostra que é possível, na exploração, assim como aconteceu no Brasil, agir negativamente ao uso do dinheiro. E na colonização americana, dar vida aos recursos fazendo circular o capital como meio de obtenção do lucro. Diante desse contexto de transformação social e do olhar individual do agente influenciador, surge o papel missionário da educação. A educação e seu papel missionário. O case Colégio Batista Brasileiro. No Ide de Jesus, quando instituiu a grande comissão, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O verbo ensinar, que aí aparece, não aparece de modo aleatório ou sem um significado próprio. Isto porque, em seguida, vemos o advérbio de quantidade todo, toda,
que encerra um universo imenso e sem limites de ações e, particularmente, de conhecimentos e experiências a serem transferidos. E, neste particular, temos aqui o destaque de que a nossa luta em fazer com que conhecimentos e experiências não se constituam em bens a serem explorados economicamente numa ação mercantilista e lucrativa, como temos notado com larga escala ultimamente. Conhecimentos e experiências são bens concedidos por Deus à humanidade. Portanto, se de graça recebeis, de graça dai. Nesse aspecto, louvável a conferência teológica liderada pelo teólogo e filósofo Luiz Saião, que nada cobra para que milhares de pessoas no mundo acadêmico possam beber dos conhecimentos e experiências que serão aqui compartilhados. É bom lembrar aqui também a recomendação de Paulo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso conhecimento. A transformação recomendada está diretamente relacionada às mudanças que o mundo experimenta a cada dia. Desde a chegada ao Brasil dos primeiros missionários americanos, entre eles os Bagbys, os Taylors, uma cadeia de colégios batistas foi plantada pelo Brasil afora. Desde São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Vitória, Recife, Salvador, Aracaju, Manaus, São Luís e outras muitas cidades com o propósito de educar a criança e o adolescente para um propósito melhor de vida. Ensina a criança no caminho em que deve andar e até quando for velha não se desviará dele. Anna Bagby, em sua manifestação inaugural do Colégio Batista Brasileiro há 120 anos, ela foi enfática. Se o colégio não tiver propósito evangelizador, de nada vale sua existência. Melhor que sucumba, que feche. Sem fugir do seu papel legal, para o qual foi autorizado pelo Estado a funcionar, e se comprometeu com o ensino dos conteúdos nos segmentos etários do infantil ao ensino médio, o Case Colégio Batista Brasileiro, com unidades em Perdizes e Bauru, uma escola confessional que transfere o ensino religioso segundo a sua visão cristã e oferece o testemunho de vida cristã de seus professores, funcionários e líderes, através de um forte trabalho de capelania. E não se trata aqui de catequizar o aluno, mas de levá-lo a conhecer as verdades bíblicas orientadas nos ensinos de Jesus. Dotado de um viés peculiar que o distingue das demais propostas, o Colégio Batista Brasileiro prestigia a relação escola e família no desenvolvimento da criança e do adolescente, de tal forma que o faz, ao concluir seus estudos, pronto para o enfrentamento dos desafios que a vida lhes reserva. Trabalha-se na relação família e escola, em permanente conexão com as necessidades que a vida exige do indivíduo. E isso resulta de um tripé: empreendedorismo, inovação, desenvolvimento sustentável, que são marcas desenhadas por um mundo em desenvolvimento evolutivo. O Case Colégio Batista Brasileiro revela ser uma instituição centenária e, por esse motivo, carrega em sua tradição as melhores lições e a experiência de quem passou por 2 grandes guerras e viu o mundo se transformar do analógico para o digital, da economia local para a economia global, da formação dos blocos econômicos, das afirmações dos direitos e das garantias fundamentais da revolução das ciências de transferência, armazenamento e manipulação de dados, da comunicação, da cibernética, da exploração espacial e outras tecnologias. Por isso sabe ministrar conhecimentos e formar cidadãos. É uma escola centenária.
e é uma escola moderna. Sempre atenta ao que há de melhor nas práticas metodológicas e nas ferramentas disponíveis encontradas na ciência educacional, dentre elas laboratórios de biologia, física, informática, musical e linguística. Ocupa-se constantemente da capacitação continuada do pessoal, da docência e da gestão educacional, com ênfase voltada para as tecnologias que a habilitam. O Colégio Batista Brasileiro tem como missão ministrar com qualidade os conteúdos programáticos educacionais previstos. Constitui-se não apenas pela estrutura física de suas edificações, prédios, salas de aula, laboratórios, áreas para atividade física e de lazer, auditório, mas por todos quantos contribuem para efetivo reconhecimento do seu mistério: professores, funcionários, coordenadores e orientadores, diretores, alunos e seus pais, fornecedores em geral. Tenha a firme determinação de que o indivíduo é mente, físico e espírito. Orienta seus ensinos nos princípios cristãos que são transmitidos e demonstrados em ações, palavras e posturas não alienantes. Assegura assim o desenvolvimento emocional, cognitivo e espiritual da criança e do adolescente, preparando-os de modo integral para uma vida digna, uma vida transformadora. Trago aqui as palavras da pesquisadora cristã Girlândia Mota a respeito de um relato da doutora Helena Begbie, filha dos missionários Anne e William Begbie. Quando Anne Begbie sentiu o chamado para missões, que inicialmente seria na Índia, seria pelo viés educação. Ela sonhava em reunir muitas meninas em uma assembleia. O sonho se concretizou, muitos anos depois, nas missões aqui no Brasil, com a fundação do colégio. A missão nasceu no coração de Deus, desde o início, quando enviou seu Filho Jesus para uma ação de amor e redenção da humanidade. A ação mais transformadora para todas as épocas. Se de um lado, a Organização das Nações Unidas legitimamente se preocupa em proteger os direitos humanos, Deus, em sua missão, se preocupa em resgatar o ser humano, todo, corpo, alma e espírito. Assim, o propósito do Colégio Batista Brasileiro, que pretende ser reconhecido pela excelência dos seus serviços, a cada ano que passa, tem acrescido a esse crescimento em Perdizes e Bauru, e é fruto do cumprimento da ação missionária proposta por Jesus Cristo como ação transformadora pela educação. Conclusivamente, quero dizer que a educação, em todos os seus níveis, é um meio eficaz de contribuir na transformação dos indivíduos e, por consequência, marcar firmemente na transformação social, cumprindo a missão evangelizadora conferida por Jesus Cristo. Muito obrigado.